essa ata número da 14ª sessão, ela traz um expediente que me causou estranheza. Eu peguei a imprensa oficial do último final de semana e eu vi que foi publicado na página 54 que os projetos trazidos pelo nobre senhor prefeito a essa Casa de Leis, e que ele utilizou a tribuna na última terça-feira, inclusive para apresentar os projetos, muito mais para fazer discurso de cunho político do que para apresentar os projetos, mas ele veio à casa para apresentar os projetos, ele os entregou na Câmara, mas, inclusive, fiquei quieto na sessão por entender que era uma entrega simbólica daqueles projetos de lei, né, que os projetos seriam protocolados devidamente, que passariam a tramitar na casa. Peguei a imprensa oficial e vi que na data da apresentação em tese simbólica dos projetos de lei, esses projetos foram despachados às comissões. E isso em tese atenta, em tese não, né? Atenta frontalmente contra, primeiro, o artigo 189, parágrafo 1º do Regimento Interno, que diz que as proposições iniciadas pelo prefeito serão apresentadas e protocoladas na divisão administrativa, que não foi o que aconteceu. E segundo, que existe uma resolução, né, um ato da presidência, na verdade, assinado por Vossa Excelência no dia 18 de janeiro, que diz o seguinte: todas as proposituras de autoria de vereadores e também do chefe do Executivo Municipal deverão ser protocolizadas junto à divisão administrativa até às 16 horas do dia útil que antecede a realização das sessões ordinárias. Artigo 2º. Os documentos que forem protocolizados fora do prazo acima estabelecido entrarão no expediente da sessão ordinária subsequente. Então, assim, claro como a luz do sol, que o que o prefeito fez aqui foi uma entrega simbólica dos projetos. Acredito que essa, inclusive, foi a intenção do Poder Executivo, pelo que eu apurei com algumas pessoas, e que a tramitação desses projetos de lei precisa ser revista. Então, a primeira coisa que precisa ser feita, precisa ser, no meu entendimento, respeito o entendimento em contrário, mas precisa ser anulado ex officio essas distribuições desses projetos de lei às comissões. Esses projetos... antes de adentrar na questão do meu tema livre, apenas ao vereador Fabiano, eu estou com um documento oficial da casa acerca dos projetos que foram protocolados e lidos na semana passada. Não tá nem, aqui não tem nenhum dos projetos que foram protocolados, não lidos, né? Porque lidos foi o que... Só pegar então, o aqui, vídeo. Ó, esse é o documento oficial. Protocolado, né? Para ser lido, tem que estar protocolado até as 16 horas do dia anterior. Não foi protocolado, tanto que o prefeito fez o protocolo com a Roberta na sessão. Né? Mas a ilegalidade é flagrante. Vamos fazer assim, se vocês acham que está certo, faz um favor, já segue do jeito que está. Já arrumou, Daniel. Segue do jeito que está, porque é isso que está todo mundo esperando para assim que aprovar a lei, entrar com uma ação na justiça para anular. Segue do jeito que está. Ninguém tá falando de aprovação de projeto aqui. Não, então é que assim... Já foi mudado já. A pedido do senhor já foi mudado, já foi entrado hoje. Sim, é que o senhor disse que eu devia prestar atenção porque tinha sido, que estava valendo, que estava correto. Não estava. Mas o errado sou eu. O errado sou eu. Eu devia ficar quieto. Eu devia ficar quieto. O pessoal fala que eu sou oposição. Esse governo não precisa de oposição. Esse governo não precisa de oposição. Esse governo, ele extrapola os limites do aceitável. Eu não preciso fazer discurso para bater no governo. Não preciso, cara. Né? Então, assim, eu devia ficar quieto. Eu vejo a ilegalidade, eu vou e alerto. Aí, quando eu alerto, o pessoal fala que eu sou do contra, que eu sou ruim, que eu sou oposição e tal. Agora eu devia ficar quieto, deixar se estrupiarem. Faz tudo o que tem que fazer. Aprovou. No dia seguinte, o pessoal entra lá na justiça e acabou com o projeto de lei. Vou fazer isso de agora em diante, vou ficar quietinho. A colocação, vereador, que não foi lido, e eu falei para você que foi lido na sessão. É só isso. Ok. Só uma questão. Não nos percamos por palavras, então. Uma questão de ordem? Claro. Só uma questão de ordem, uma pergunta ao nobre presidente. A presidente corrigiu o ato, né? Ela acabou de redistribuir o projeto. Eu só quero perguntar ao nobre vereador se agora, com o ato da nova presidente, se o senhor já entende que essa legalidade que foi apresentada por Vossa Senhoria no início já foi corrigida. É que eu não vi o resto, né, Michel? Então, nobre vereador, desculpe.
vereador, eu não vi a data que está no carimbo lá da entrada, se foi feito corretamente, tinha que ter lido no expediente de colocar as sessões. Eu não vi toda a documentação. Agora, por que eu não falei na sessão passada? Porque para mim estava claro que era uma entrega simbólica. Não, a minha pergunta é só se o ato da presidente no seu sentido. Depois eu vou pegar tudo que foi feito por escrito e vou ver se está certo ou não. Mas também se tiver errado, não falo mais nada. Não, só porque tem departamento jurídico aí não, na casa para assessorar a presidente. Não, só porque eu só acredito o seguinte, como é um projeto que a gente não tem pressa, né, vamos discutir isso com calma. Se o prefeito retirar e fazer novamente, eu acho que eu não vejo nenhum tipo de problema, e eu até entendo a preocupação do nobre vereador, como advogado, né? Olhando a questão jurídica e legal, eu acredito que a gente precisa resolver essa questão para que a gente consiga dar início nesse procedimento de forma correta, sem nenhum tipo de mácula, sem nenhum tipo de problema. Eu só estou aqui como líder do governo me colocando à disposição. Se Vossa Senhoria entender de que houve a correção do projeto, a gente toca o pau. Se não houve, nós vamos fazer a correção, é isso. Eu acho que foi muito feliz na palavra, vereador. E aí, acho que você colocou um ponto crucial, né? Eu estou vendo, a gente conversou nos bastidores, inclusive conversamos com o Fabiano nos corredores, e tem o compromisso, que o senhor bem colocou aqui perante toda a coletividade, de que a Câmara vai discutir isso exaustivamente. Aliás, o prefeito pediu para fazer isso, o Fabiano colocou também. Então, nesse ponto, nós estamos acreditando nisso. O cidadão, ele está ouvindo isso agora oficialmente, dos vereadores, pela primeira vez, e eu acredito que eles podem acreditar. O problema é o seguinte, eles olham para o que já aconteceu. E aí, gato escaldado tem medo de água fria. Né? Então, agora, é a primeira vez que os cidadãos estão ouvindo dos vereadores, Fabiano, que é uma liderança representativa aí do grupo do prefeito, e nobre vereador que é líder do governo hoje, que o projeto vai ser amplamente discutido pela Casa de Leis. Agora, só concluindo que o seu à parte, digo que foi muito feliz, por quê? Como o prefeito disse que não tem pressa na aprovação de projeto de lei, ele foi muito claro dizendo isso, certo? Ele disse que vai discutir exaustivamente aqui na Câmara. O nobre vereador Fabiano disse que o prefeito até falou, pode fazer 13, 14, quantas audiências públicas quiserem. A minha sugestão é muito clara. Poder Executivo, prefeito, atenda o pedido do sindicato. O sindicato protocolou uma carta hoje na prefeitura e protocolou na Casa de Leis dizendo o seguinte: por favor, prefeito, retire o projeto de tramitação na Câmara, porque foi prometido a todo o funcionalismo público que antes do encaminhamento desse projeto de lei à Câmara Municipal, isso seria discutido à exaustão interna corporis, com o RH, com cada um dos setores, com as comissões, com a empresa que foi contratada para fazer isso. A informação que eu tenho de muitos deles é que foi nomeada uma comissão, mas que seriam feitas várias reuniões, foi feita uma comissão, depois a empresa não deu mais satisfação, não foi feita uma reunião para finalizar os trabalhos. Os funcionários não sabem o que tem na lei, eles não sabem, e aí eles estão pedindo, gente, eles não estão falando que eles são contra, né? E eu aqui não estou dizendo que eu sou contra, nem que eu sou a favor. Tá? Vamos deixar muito claro isso. Tá? Eu vou estudar para ir me posicionar, para dizer se eu sou contra ou se eu sou a favor. Quanto ao conceito, eu, por conceito de formado em Direito, bacharel em Direito, eu entendo que CLT não é regime para servidor público, ponto. E não sou só eu que entende isso, não. Então, mas isso é questão conceitual. Agora, vai transformar em estatuto? Ok, agora eu preciso ver o que está dentro do estatuto. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então precisamos ver o que consta lá dentro do estatuto. Né? Mas assim, o que o servidor está pedindo é, até para que ele possa dizer se ele é contra ou ele é a favor, nos mostre aquilo que está na lei. E a prefeitura não fez isso. E tinha o dever de fazer isso. Secretaria de RH tinha o dever de fazer isso à exaustão. O prefeito, se não é pela Secretaria de RH, talvez por um outro órgão que ele queira nomear para fazer isso, deveria ter feito isso. E não o fez. Mandou o projeto para a Câmara, e eu entendo que nós vereadores aqui estamos, e aí, de verdade, eu tenho que elogiar essa postura de falar assim, ó, nós vamos assumir essa bronca para fazer a discussão da lei do funcionalismo com o funcionário. Porque essa bucha não é nossa. Essa bucha não é nossa. A gente tem que aprovar a lei.
Agora, explicar nos mínimos detalhes o que é que está sendo mudado na lei que rege o servidor hoje para o que vai acontecer, por que é que a prefeitura está mudando o regime previdenciário, isso é a prefeitura que tem que fazer com eles. Questão elementar de respeito ao trabalhador que doou sua vida de trabalho ao município. A dignidade da pessoa humana é o respeito mais básico que se pode ter por alguém. Você não comunicar ao trabalhador que a vida dele pode mudar de cabeça para baixo, ou não, que a vida dele vai melhorar. Então comunica que a vida dele vai melhorar. Agora, não pode se criar uma situação de instabilidade, insegurança, de ansiedade no coração, na vida dessas famílias. As pessoas têm procurado meu gabinete brancas. Alguns começam a falar, os olhos ficam marejados. Eles falam assim, a gente não sabe o que vai ser do nosso futuro. Como que deixa o trabalhador chegar numa situação dessa de insegurança, de não saber como vai ser o dia de amanhã? E às vezes na lei não tem nada que vai prejudicar o dia de amanhã, muito pelo contrário, é uma lei que vai melhorar a vida do trabalhador. Estou dando um exemplo. Às vezes é isso que está acontecendo na lei, mas não. Faz-se um ambiente, coloca-se um terror desnecessário para o cidadão, pela simples falta de informação. A prefeitura quis fazer isso de propósito, deixar o pessoal nervoso? Claro que não, lógico que não. Nenhum ser humano, eu não acredito na maldade do ser humano, eu vou deixar todo mundo, vou fazer um assédio moral com todo mundo. Vocês acham que é isso? Então a resposta está aí da população, o que eles acham do governo. Agora, eu não acho isso, eu sinceramente não acho isso. Um minuto, vereador. Já peço para, por favor, me conceder a palavra como líder da rede. Bom, isso pra gente é revelador, né? A manifestação do plenário contrária à minha afirmação é revelador do que o plenário pensa da administração pública municipal. O que não é nada bom. O que não é nada bom. Nada bom. Para se implementar uma reforma administrativa, com a aprovação de um novo regime estatutário, com a alteração do regime previdenciário do servidor, o governo tem que ter a confiança do trabalhador para poder fazer isso. Se o governo não tem a confiança do trabalhador para fazer isso, por melhor que seja a lei, o trabalhador vai sempre achar que é uma pegadinha contra ele. Nós não temos condição de votar as coisas dessa forma. Nós não temos condição de fazer uma discussão clara com o trabalhador não acreditando naquilo que a prefeitura está dizendo. Ou os trabalhadores vindo desesperadamente ao nosso gabinete perguntar se o projeto vai ser votado na sessão de terça. A gente fala, não está nem tramitando corretamente na casa, foi o que eu falei para muitos de vocês. Ah, mas a minha vida vai mudar porque eu tenho um prazo pelo acordo coletivo para poder me aposentar. Se eu não me aposentar, a hora que entrar em vigor o estatuto, eu vou ser expulso da prefeitura. Mas aonde está escrito isso? Não, mas me falaram isso. Mas quem falou? A culpa aí, nesse caso, obviamente, de disse que disse, de qualquer outra coisa, a gente não pode atribuir tudo ao Poder Executivo. Mas veja bem, a questão é quando o Poder Executivo se omite e não fala exatamente aquilo que tem na lei, dá margem para cada um que pensar o que quiser. Então não pode ser dessa forma. Não pode ser dessa forma. Eu sou partidário das palavras do vereador Michel, líder do governo aqui, de que nós vamos fazer tudo, o possível e o impossível, para aclarar toda essa legislação com vocês. Se o projeto não for retirado pela administração para rediscutir com o sindicato, nós vamos envidar todos os nossos esforços. Falo em nome de todos os vereadores aqui, com comissão do sindicato, com comissão de funcionário, com comissão de quem elaborou a lei, para tentar aclarar para vocês, fazer um trabalho que a prefeitura deveria fazer e não fez. E digo mais, a prefeitura está anunciando essa reforma desde 2014. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso. Se eu não me engano, foi pauta de debate eleitoral com os funcionários no Grêmio. E foi dito que ia ser discutido exaustivamente com os funcionários antes de ser enviado para a Câmara. Olha, eu posso estar errado, que não dá para confiar tanto na memória da gente, mas se eu não me engano eu ouvi isso, e não foi. É por isso que o povo está aqui revoltado. Então assim, não tem como dizer, não tem como passar a mão na cabeça da prefeitura num momento como esse. Eu acho que o mais correto que a prefeitura deveria fazer, de verdade, acata o pedido do sindicato, retira os projetos de lei que foram encaminhados à Câmara, discute exaustivamente com o funcionalismo público, já que não tem pressa, corrige os erros que a gente já sabe que existem no projeto de lei, erros materiais, corrige os erros, faz assembleia, temos a convicção que é isso que o funcionalismo quer, reencaminha para a Câmara.
Aí a Câmara vai fazer audiência pública, a Câmara vai ouvir todo mundo novamente, o processo tramita com muito mais tranquilidade e o principal, o cidadão fica tranquilo para poder botar a cabeça no travesseiro e dormir. E dormir. Tá? Sabendo que nada vai ser suprimido ou retirado em relação a direitos que são legais, né? Direitos ilegais, obviamente, a gente não precisa nem falar sobre isso. Tá? Então, para mim, eu acredito que esse deveria ser o encaminhamento. Claro que isso não depende da Câmara, isso depende do prefeito. E termino minha fala por aqui.